Irmãos, muito feliz de poder estar com vocês aqui. Agradecer ao Orley por ter me dado esse convite, que é um compromisso muito grande, uma responsabilidade imensa de nós podermos transmitir a palavra do Senhor. Para mim foi uma semana um pouco corrida, né? Porque eu não sei se os irmãos viram, né? Ou ouviram, né? A gente tivemos uma live ontem solidária. Ele vive em prol dos missionários, né? E teve gente até de São José dos Campos escutando a gente ontem lá, até do Rio Grande do Sul, né? Tava ouvindo a gente ali na live. Foi muito bom, foi muito gratificante poder estar ali tocando e ajudando esses irmãos. Então foi uma semana muito puxada, ensaio, e eu sei que dá um trabalho fazer uma live, tá? Eu nunca vi tanta gente para trabalhar, para fazer aquele momento ali. Vocês nem imaginam o quanto de trabalho que dá aquilo ali, né? Então, peço desculpa aos jovens aí, porque o Olê falou que era me mandar o tema um pouco antes, né? Aí eu falei, pô, Olê, ainda não me preparei ainda, porque eu tô nessa correria aí, também nós estamos numa correria com meu pai e minha mãe em questão de herança aí, e a gente estamos ajudando eles a resolver essa situação também. Isso tomou um pouco do meu tempo também essa semana e também a live, mas eu dou graças a Deus, porque foi uma semana abençoada, foi uma semana de muitas vitórias para nós temos que dar muita graças a Deus, tudo que Deus fez por nós durante a semana. E eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, como eu falei, de sair ali da igreja agora e poder estar aqui para nós podermos estudar um pouco da palavra de Deus. E me sinto privilegiado de estar num estudo sobre jovens, né? Ontem eu achei engraçado na live que tem um rapazinho que tocou com nós lá, tocou teclado, e eu vi ele pequenininho mesmo, e aí eu tá ali tocando com a gente já, um rapaz. Aí ele chegou perto de mim ontem e falou assim, olha, Orli, foi uma honra, rapaz, tocar com você aqui hoje, rapaz, tal. Eu falei, rapaz, pra mim é uma honra também, porque eu vi você pequenininho, e aí eu tô vendo como é que a gente tá ficando velho, rapaz. Como é que a idade está chegando e os cabelos brancos já começam a aparecer e eu já estou vendo que eu já estou quase beirando os 40 anos já. E como é que o tempo passa? Né? Mas me sinto jovem e vamos continuar assim, porque Deus tem nos dado e tem nos proporcionado a vida e nós temos que dar muitas graças a Deus por tudo que Deus faz por nós. Então, irmãos, como nós já falamos do tema, eu dei o tema hoje à tarde, hoje na hora do almoço para o Orley, e nós vamos tratar sobre isso, né? Hoje, aqui nesses minutos. Jesus te conhece, então siga-o. Eu, um tempo atrás, eu preguei uma mensagem dessa e eu vejo como a palavra de Deus é tão tremenda e cada vez mais o Senhor ele renova ela cada dia mais. E hoje, estudando essa passagem que nós vamos tratar aqui hoje, Deus falou comigo mais uma vez diferente do que eu preguei muito tempo atrás. E totalmente diferente do que eu tinha pregado lá atrás. Hoje é uma nova mensagem. E falou muito ao meu coração e deu muito puxão de orelha na minha vida. Mas eu sei que Deus ele tem agido num momentos muito oportunos na nossa vida. Eu sei que nós estamos passando por um momento difícil nessa questão da pandemia. Aqui em Muriaé as coisas ainda estão mais ou menos, ainda continua, mas já está menos agravante do que estava no início. As igrejas já estão voltando aos poucos, né? Mas esse tema foi muito importante e ele falou muito comigo no meu coração hoje. E eu quero transmitir para vocês. Você conhece bem as pessoas com quem você convive? Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você conhece bem com quem você convive? No caso, na sua família. Você conhece bem a sua família, seu pai, sua mãe, irmãos. Eu conheço bem meu pai e minha mãe. Conheço bem meus irmãos. Conheço esse barbudinho aí, ó. Esse rapaz aí, novo, né? Esses cabelos brancos. Muito bem. Ele também conhece muita gente, né? Você conhece também as pessoas que trabalham com você? Você conhece bem elas? Aquelas pessoas que estão à sua volta ali no seu trabalho? Você conhece bem elas? Na escola, né? A gente está vendo aí muitos alunos, né, que está tudo paralisado e talvez estão nessa briga aí de vai, volta, não volta à escola, né?
se vão até o final do ano ou se vai voltar só ano que vem. Às vezes algumas escolas estão online, né, dando essas aulas através da internet. Você conhece bem seus amigos de escola, aqueles que convivem com você ali? Seu convívio social, aqueles seus amigos, né? A gente sempre tem alguns amigos, né, fora do convívio nosso da igreja, pessoas que nós conhecemos, né, o convívio social nosso. Você conhece bem essas pessoas? A gente fica tão feliz quando conhecemos pessoas novas, não é verdade? A gente fica feliz quando a gente conhece um amigo novo, uma pessoa que entra na nossa vida, né? Às vezes muda a nossa vida e nos fazem ser pessoas melhores. Já parou para pensar nisso? Ficamos atentos, às vezes, com quem a gente andamos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Com quem você conta seus desejos, para quem você fala da sua vida, temos que tomar cuidado nesse ponto também. Nessa passagem que nós vamos estar falando nessa noite, que se encontra ali no Evangelho de João, nós vamos aprender algumas coisas importantes que o Senhor Jesus deixou ali naquele texto para a nossa vida. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 29 até os 50. Estão me ouvindo bem, irmãos? Beleza. Eu estou falando um pouco alto aqui, mas... Irmão, vou tomar um pouquinho de água, porque está muito calor aqui em Muriaé, tá? Não sei se é em São Paulo, tá? Mas aqui está calor demais. Demais. Aquele frio de um dia atrás aí fugiu. Aí está um calor tremendo aqui. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 29 aos 50. Vamos ler então. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então, testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: O que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste ou onde te passa, onde o senhor mora? Respondeu-lhe: Vinde e vede. E foram, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces?
E respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que esta verá. Eu vou terminar com 51. E acrescentou: em verdade te digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que Deus possa abençoar a sua leitura e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Vamos estar falando de algumas pessoas nesse texto que, no início, como eu disse no tema, Jesus, ele te conhece. Então, sigam. Nesse primeiro ponto aqui que eu quero tratar com os irmãos, eu só quero fazer um lembrete de uma primeira pessoa importante aqui nesse texto, que é João Batista. João começa aqui relatando no seu evangelho a trajetória desse profeta, desse homem que veio para anunciar a vinda do Senhor Jesus. E a gente pode ver algumas características de João Batista, alguns jovens aí, quem lembra, né? João Batista. Quem eram os pais de João Batista? Né? Alguém pode lembrar aí? Zacarias e Isabel. Eram os pais de João Batista. Ele era também o primo de Jesus, que a gente for ver um pouco, Maria e Isabel, elas tinham um parentesco, e os historiadores digam que ela tinha um parentesco muito perto, então praticamente eram primas. Então, eram parentes, Jesus e João Batista eram primos. E interessante que quando Maria foi visitar Isabel, e quando elas se encontraram, elas estavam já grávidas, né? A Bíblia fala que as crianças, quando elas se encontraram, as crianças dentro do seu ventre, elas se mexeram, né? Dentro do seu ventre. O encontro desses dois homens importantes. Mas João Batista veio primeiro, ali no nascimento. O Senhor Jesus já vinha já com Deus, já muito mais primeiro. Mas João Batista veio para poder anunciar a vinda do Messias. Ele foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus. João Batista, ele não conhecia o Senhor Jesus ainda. É o que ele fala no versículo 33, 32 e 33, que ele fala aqui. E João testemunhou dizendo que viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. João vai falar aqui no versículo 33, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou batizar com água, me disse, aquele sobre que vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. João ainda não tinha visto o Senhor Jesus ainda. Ele não conhecia ele pessoalmente. O Senhor Jesus sim conhecia, praticamente. Mas precisava desse momento do encontro dos dois. Esses dois se encontrarem. E foi o momento do batismo, ao qual ele olha e vê e fala aquela expressão tão importante. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles se encontraram. João Batista testificou isso na sua vida, de ver o Senhor Jesus. Pronto, falamos de João Batista. O importante que ele teve aqui, ele tinha uns discípulos que andavam com ele. Ele já tinha alguns homens que já estavam com ele no seu ministério, ouvindo e aprendendo da mensagem do Senhor, das boas novas. E nós vamos ver agora aqui, em segundo lugar, os dois discípulos que estavam ali com ele. E eu queria fazer uma pergunta para vocês jovens. Eu sei que tem alguns jovens aí, também estou vendo alguns adultos, mas vocês também são jovens. Quero declarar para vocês também são jovens, que estamos aqui junto com vocês. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui nessa noite. As pessoas que te conhecem, o que elas vê em você quando você expressa o seu testemunho, aquilo que você acredita? Vou retornar a pergunta. As pessoas que te conhecem, o que elas vê em você quando você expressa o seu testemunho, aquilo que você acredita?
O que essas pessoas podem pensar isso de você? Que o nosso tema diz isso. E eu disse desde o início, você conhece bem as pessoas que estão à sua volta? O que elas pensam quando você testemunha, quando você fala daquilo que você acredita, daquilo que você crê, daquilo que você segue? O que elas pensam? E eu quero falar uma coisa importante aqui nesse texto, como nós vamos destacar esses dois discípulos. Eles estavam ali junto com João Batista, depois que João batizou e teve um encontro com o Senhor Jesus, eles estavam ali num momento com João Batista, no dia seguinte, aqueles discípulos estavam ali na companhia. No versículo 36 e 37, disse assim: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. João Batista tinha testemunhado isso. O seu testemunho foi forte, tremendo, em falar sobre a pessoa do Senhor Jesus. Porque ele conheceu, ele passou a partir daquele momento a conhecer verdadeiramente quem era o Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo tinha vindo como pomba e tinha descido sobre o Senhor Jesus. Ali foi a manifestação da descida do Espírito Santo, naquele momento ali, na vida do Senhor Jesus. E João Batista pôde observar isso. E aqueles discípulos que estavam ali? Essa afirmação, eis o Cordeiro de Deus, essa afirmação foi tão forte que impactou esses dois discípulos a seguir o Senhor Jesus. Mas por quê? Porque eles acreditaram no testemunho que João Batista estava dizendo. O testemunhar, eis o Cordeiro de Deus. Foi uma afirmação muito forte para aqueles discípulos ali naquele momento, de ver no Senhor Jesus. E eu falo, como você quer impactar as pessoas em sua volta? Sendo que às vezes, irmãos, nós às vezes, infelizmente, às vezes damos mau testemunho. Às vezes temos algumas falhas. Como é que nós estamos testemunhando de Cristo para as pessoas? Como as pessoas estão vendo o nosso testemunho naquilo que nós estamos fazendo? Às vezes nós vemos muitos, nesse tempo de pandemia, essas coisas, às vezes a gente vê muitas pessoas às vezes saindo fora da linha daquilo que nós pensamos, daquilo que nós seguimos. E como é que o mundo quer receber isso? Como é que as pessoas querem receber o Senhor Jesus, sendo que às vezes as pessoas não têm dado testemunho do Senhor Jesus para essas pessoas? O seu testemunho tem sido um pouco fraco, não tem sido um testemunho verdadeiro. É coisa de pensarmos. É algo que nós temos que pensar no nosso testemunho, em questão da nossa, igual nós estamos na nossa família. Será que estamos sendo filhos obedientes? Será que temos obedecido aos nossos pais naquilo que nós temos falado? Porque eu ainda não sou pai ainda, né? Ainda pretendo ser um dia. Mas a gente vê nessa geração que tem surgido como os filhos têm desobedecido seus pais, não têm ouvido os conselhos, não têm dado crédito no que os seus pais e suas mães têm ensinado. No trabalho, como você tem testemunhado de Cristo no seu trabalho? Será que você às vezes tem sido aquele funcionário enjoado, aquele funcionário problemático, aquele funcionário que só dá trabalho? E às vezes os outros que não têm Jesus na sua vida, não conhecem, o que eles veem em você ali? Na escola também. Às vezes a gente quer dar um jeitinho brasileiro ali na escola, numa prova, uma coisa assim, e às vezes a pessoa sabe que às vezes você é um cristão, fala, ué, o irmão está fazendo isso. Às vezes tem muita gente que fica assim, mas ele é crente. Mas ele fala que vai na igreja, mas e aí? O impacto de João Batista na vida daqueles dois discípulos foi muito forte. O testemunho de João Batista, de pregar o evangelho, por só essa frase deles falarem isso para esses dois discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles tomaram essa decisão de que seguir o Senhor Jesus. Precisamos ser como João Batista, dar testemunho. Dar testemunho. E nós vemos que aqueles discípulos, ouvindo dizer isto, no versículo 37, quando eles ouviram essa afirmação de João Batista, o que eles fizeram? Seguiram Jesus. E eles foram ver aonde Jesus estava,
morando, aonde o Senhor Jesus estava ficando. Porque eles falaram ali depois, mestre, onde o Senhor está ficando? Onde o Senhor assiste? Onde o Senhor mora? E o Senhor Jesus disse, vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Praticamente, se eu não tiver errado, eu tinha notado aqui, a hora 10ª, umas 4 horas da tarde, era ali naquele momento, 4 horas da tarde. Eles estavam ali, e fico às vezes imaginando como tem sido, que privilégio desses dois discípulos de estarem com o Mestre. E nós só vamos estar com o Senhor Jesus, nós já temos Ele na nossa vida. O Espírito Santo habita em nossa vida, mas quando nós estivermos junto com Ele no céu, contemplando a grandeza e a majestade, isso vai ser melhor ainda. Mas que oportunidade maravilhosa aqueles jovens, aqueles 2 rapazes, discípulos de João Batista, tiveram ali, naquelas 4 horas da tarde, ali com o Senhor Jesus. Vamos para o terceiro. Esse terceiro é André. André, ele era um desses discípulos de João Batista, que seguiu o Senhor Jesus. Ele estava ali naquele momento ali, passou aqueles momentos com o Senhor Jesus, e o que André fez? André era um dos discípulos de João que seguiu o Senhor Jesus. Ele era irmão de Simão. Quem era Simão? Simão, depois seu nome foi mudado, né? Nós vamos conhecer ele daqui um pouquinho. Ele era irmão de Simão. Ele conheceu Jesus. E a primeira coisa que ele fez, que é o que nós vamos destacar aqui nesse terceiro ponto da nossa mensagem nessa noite, ele foi anunciar o Senhor Jesus à sua família. Ele conheceu Jesus e dali para frente ele foi anunciar o Senhor Jesus para sua família. Família. Ele falou para o seu irmão sobre Jesus. Ele disse ali no versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui entra Pedro nesse contexto, nessa história. Entra o segundo discípulo. O seu irmão teve esse privilégio de conhecer o Senhor Jesus e dali ir para sua casa, para sua família, falar de quem ele tinha conhecido, de quem ele tinha começado a seguir. Estão dando para entender? Ele começou a ir a um ponto que hoje ele pensou, poxa, eu preciso falar desse Jesus para quem está mais perto, minha família, eu vou lá. E ele voltou para casa, encontrou seu irmão e disse, olha, achamos o Messias. O povo de Israel vem aguardando isso há muito tempo, a vida do Messias. E o Senhor Jesus já tinha nascido e ele estava no meio deles. A Bíblia fala que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus e poder de serem feitos filhos de Deus. E aí eles estavam à procura desse Messias. E André teve essa felicidade de achamos o Messias. Ele falou para o seu irmão sobre Jesus. E aí eu pergunto, e nós? Temos importado em apresentar o Senhor Jesus para a nossa família? Nós temos falado de Jesus para os nossos familiares? Para aqueles que são o nosso sangue, que circula em nossas veias? Temos falado de Jesus para essas pessoas? Será que aí na sua mente você está lembrando de alguém aí da sua família que ainda você não teve essa oportunidade de falar de Jesus para ele? De falar assim, olha, eu achei um Jesus que morreu na cruz do Calvário para morrer em favor da minha vida. Ele carregou os meus pecados naquela cruz e eu quero falar dele para você. Irmãos, isso falou muito ao meu coração, que como nós temos sido falhos em questão disso. E o tempo tem passado rápido demais. Eu não sei se os irmãos têm percebido isso.
Eu tenho visto que como a semana voou. Segunda-feira eu estava planejando, eu estava ensaiando a live de ontem. Segunda. Ontem eu já estava apresentando essa live. Para mim, voou a semana. Como os nossos dias estão passando rápido. E o que nós, como igreja, temos feito. Eu chamo até a minha atenção em questão disso. O que nós estamos fazendo em pregar o evangelho para os nossos familiares. Que as pessoas que precisam ouvir o evangelho do Senhor Jesus. Fazer como André fez, o mais rápido foi em seu irmão. E o Senhor Jesus fez uma mudança total na vida de Pedro. Só que Pedro ainda não tinha aceitado isso ainda. O Senhor Jesus mudou o nome dele ali. Mas logo mais lá na frente, Pedro vai ter esse momento do seu encontro com o Senhor Jesus mesmo, de verdade. E agora nós vemos, voltando um pouquinho, eu estou lembrando aqui, num caso, eu lembro o meu sobrinho Daniel, quando ele se converteu, meu irmão comentava isso com a gente, meu irmão Samuel, que ele pequeno, ele tinha aceitado Jesus no coração dele, já tinha feito aceitado o evangelho, aceitado Jesus na sua vida. E aí o Samuel contando para nós que ele começou a apertar a irmã dele e falando assim: olha, Bia, hoje você deixou de passar mais uma oportunidade, você tem que fazer um encontro com o Senhor, você tem que aceitar o Senhor Jesus, que senão você não vai com nós para o céu, você vai para o inferno. E falar para a irmã dele. Eu estava lembrando disso hoje, um menino, na época, uns 8 anos de idade, para 9, e fez a sua decisão. Uma criança. E nós, barbudos, que nós estamos, o que nós estamos fazendo? Em pregar o evangelho para os nossos familiares. Fazemos como André fez, anunciar o evangelho para os nossos familiares. Em quarto, irmão, vamos ver agora esses dois homens, Filipe e Natanael. Filipe, ele era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Eles eram da mesma cidade ali, em Betsaida. Eles viviam numa vila, moravam ali numa vila de pescadores. A importância de Filipe na vida de Natanael, Natanael foi um filho na fé de Filipe, porque foi Filipe que apresentou o Senhor Jesus para seu amigo, Natanael. Natanael, ele foi um filho na fé de Filipe. E eu acho interessante nesse ponto, nesse encontro, porque Filipe, ele, no versículo aqui, 43, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Jesus conhecia aquele homem, conhecia aquele rapaz, aquele jovem. Eu não sei, mas eu pesquisando hoje, eu vi um relato. Filipe devia ter mais ou menos 27 anos, praticamente, naquela época. 27 anos, quando o Senhor Jesus chamou ele. Novo, um rapaz novo. E ele devia estar ali na beira daquela praia, naquela pescaria ali. Jesus viu, disse a ele: vem e segue-me. A pergunta de Jesus é rápida, é imediata. Vem e segue-me. Se você estiver fazendo, você tem que vir e seguir, meu filho. É rápido. Vem e segue-me. E Filipe, ele era ali, como nós dizemos, de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. E aí Filipe encontra com Natanael. E disse: achamos o Messias, a quem os profetas, ele diz aqui assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Que impactante, que mensagem, que anúncio, que notícia impactante que ele deu para Natanael. E às vezes quando a gente recebe, às vezes, notícia, às vezes quando nós recebe algo para nós, a gente às vezes fica meio impacto daquilo que a gente ouve. Poxa, eu tenho uma notícia para te dar, coisa boa. Às vezes as pessoas falam assim: eu tenho uma notícia boa e uma ruim, você quer ouvir qual primeiro?
A boa ou a ruim? Eu falei, não, eu quero ouvir a boa primeiro, né? Ou a ruim, sei lá. Qualquer uma das duas, né? Mas foi uma notícia muito boa e não teve escolha. Ele falou assim, olha, nós achamos a quem Moisés escreveu na lei. Escreveu na lei. E quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele já estava dando a notícia que todo mundo aguardava. Ele encontrou Jesus. E aí, Natanael ali naquele momento ali, ouvindo essa notícia, ele logo fala uma expressão que eu acho interessante, né? Ele fala assim, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Eu acho, pensando aqui, onde era Nazaré? Por que essa expressão? Por que menosprezar uma cidadezinha, uma cidade? Por que Nazaré? Nazaré é a cidade onde Jesus passou a sua infância e a juventude. Nazaré também, ela só é mencionada no Novo Testamento. Era uma aldeia, ela se localizava entre as montanhas da Baixa Galiléia, num alto vale que fica cerca de 400 metros acima do nível do mar. E foi em Nazaré que o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus. Apesar de ter nascido em Belém, a identificação de Jesus com Nazaré era tão longa que também foi chamado de Jesus de Nazaré. Parece que na cabeça de Natanael, o Messias viria até de uma cidade famosa. Natanael, pensando na vinda do Messias, ele pode ter pensado numa cidade grande, numa cidade de nome, uma cidade importante, mas não, ele veio de uma cidade simples. E na cabeça de Natanael, ele pensava assim, o Messias vai vir de um lugar muito rico, de uma cidade muito do poder aquisitivo, de uma coisa... Não, ele veio de uma cidade muito simples. Porque o Senhor Jesus, ele não nasceu em berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura, num coxo. Não tinha lugar para ele ficar. O Filho de Deus, o Salvador, ele não teve um lugar para ele ficar. O único lugar que tinha era uma estrebaria, um curral, um coxo, para poder ser o berço, para ele poder nascer. Não veio de uma cidade grande, uma cidade glamourosa, não. Nazaré é uma cidade simples. E será que Nazaré pode sair alguma coisa boa? E ali, Filipe diz para ele assim, vem comigo, vem e vê. Ele precisava acreditar. Sabemos que o Senhor Jesus tinha um discípulo que era meio duvidoso nas coisas, não acreditava muito, né? Tomé duvidava de tudo, né? O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, deram a notícia e falou assim, só se eu ver. Só se eu ver mesmo, eu quero ver ali, ó. E logo o Senhor Jesus apareceu na frente dele, falou assim, aí, agora você crê, você acredita? Aqui, ó, os pré, os furos, né? Não acreditava, era que nem Tomé. Mas Natanael foi ver mesmo se essa notícia de Filipe era verdadeira ou não. Mas eu quero destacar uma coisa importante sobre Natanael, que o Senhor Jesus ele fala uma frase que diz assim, eu te vi debaixo da figueira. Logo mais na frente no versículo nós vamos ver essa frase que o Senhor Jesus diz e fala para ele, olha, eu te vi debaixo da figueira. E o que essa expressão te vi debaixo da figueira diz? Eu não sei se alguns irmãos conhecem isso, mas Natanael, ele era um estudioso da palavra.
Ele era um estudioso das Escrituras. Os pergaminhos, ainda não tinha a Bíblia ainda, mas tinha os pergaminhos. E Natanael, ele sentava debaixo daquela figueira, uma árvore que tinha uma sombra imensa. E ele sentava ali para ele poder ler os rolos, estudar, ouvir, meditar ali debaixo daquela figueira sobre o Senhor Jesus, sobre as passagens e sobre essa vinda do Messias que os profetas e Moisés falavam. Porque naquele tempo o povo de Israel seguia a lei de Moisés, né? Os ensinamentos que Moisés deixou e tudo. Então eles seguiam isso, então eles estavam aguardando essa vinda. Então eu penso que Natanael, ele era uma pessoa muito estudiosa, ele estudava muito a palavra. E Natanael, ele gostava de conhecer, ele era um conhecedor das Escrituras, e ele gostava de estudar debaixo dessa árvore. E a pergunta que eu quero fazer mais uma pergunta a vocês nessa noite, jovens e irmãos. Onde é o seu lugar de meditação da palavra? Onde é o lugar onde você tira um momento para você ler e aprender da palavra de Deus? Onde é o momento onde nós meditamos, onde nós encontramos alívio para nós podermos ler a palavra de Deus? Natanael estudava sobre a vinda do Messias e o próprio Messias estava à frente dele. Ele estudava sobre Jesus e agora Jesus está logo ali na frente dele. O Senhor Jesus viu. Voltar um pouquinho aqui, não perder o raciocínio. O Senhor Jesus estava na frente dele. Nós temos que estar preparados. Eu quero deixar um negócio bem claro para os irmãos aqui. Nós temos que estar bem preparados e atentos no que estão se pregando hoje em dia. Nas mensagens que a gente temos ouvido, eu tenho visto cada barbaridade na internet de esses mini pastores que estão surgindo aí no meio gospel aí, uns pastores meio Nutella aí, uns rapazinhos novinhos aí que tem pregado praticamente heresias. E muitas pessoas, muitos jovens, estão indo nesse segmento desses pastores novos que estão surgindo. Temos que estar muito atentos, por isso que quando eu falo que onde é o lugar que nós estamos meditando para abrirmos a Bíblia e aprendermos. Nós estamos tendo essa dificuldade de nós não estamos tendo mais os cultos presenciais ainda dos estudos da palavra. Eu dou graças a Deus que a igreja onde nós estamos reunindo agora, ali no Oswaldo Cruz, nós estamos tendo muito esses estudos sólidos de base Bíblia pura. E tem muita gente que está deixando passar muito a limpo as coisas que estão verdadeiramente na palavra de Deus. Para, às vezes, tentar levantar o ego, às vezes, das pessoas. Para tentar dizer que, no meio da dificuldade, você vai triunfar, você vai vencer. Claro, não, mas o Senhor Jesus disse que nós vamos passar por tribulação, por dificuldade, mas a única coisa que Ele fala para nós é para nós termos ânimo, bom ânimo, nessa questão. Ninguém tem vida fácil. E tem pregado isso hoje, de vida fácil. Vem para cá que você vai ficar rico, você vai ficar isso, você vai ficar... Entrando nesses ventos de doutrinas. A própria mídia, a televisão tem deturpado o que o Evangelho tem ensinado. Tem deturpado valores e princípios muito sérios que a Bíblia ensina. Eu vi uma reportagem, tem muita gente que critica esses irmãos, esses pastores, da forma que eles levam a coisa, mas uns dias atrás eu vi um post daquele pessoal do Diante do Trono, da Ana Paula Valadão e do André Valadão, eles sendo contra a questão do homossexualismo. E eles falando no culto da igreja deles, eles falando que eles não concordam com isso, eles não aceitam isso, porque a palavra de Deus condena isso. A palavra de Deus ensina que é homem e mulher. Deus não fez não teve esse defeito na criação. Os irmãos sabem disso, não teve como. Deus fez tudo perfeito. Deus fez as coisas tudo da maneira dele. E hoje a televisão quer colocar uma mulher que virou homem para Dia dos Pais. Um homem que virou mulher, daqui uns dias vai ser para Dia das Mães.
Onde está isso, gente? E às vezes nós falamos, mas não temos amor, nós temos que amar o próximo. Mas como? A Bíblia não aceita essas coisas, a palavra de Deus. E muito mais outras coisas, irmãos. Tem gente separando, tem gente largando casamento e casa de novo, e tem pastores que fazem casamento de novo, e começa essa confusão, assim, embrolha e tudo. Cadê o estudo da palavra? Cadê o estudo? Cadê o entendimento dessas pessoas concernente à palavra de Deus? Natanael estava sentado debaixo daquela figueira, estudando a palavra, para ele não ser levado por esse vento de doutrina que a gente temos visto nesses últimos dias. E eu te pergunto, você tem estudado a palavra de Deus? Buscado nesses momentos de pandemia? Ou será que nós estamos muito na frente de Netflix, de outras coisas, seriado, coisa, a gente só vê falar nisso hoje em dia. Você viu aquela série? Você viu isso? Você viu aquilo? E nós, será que nós estamos vendo a série, isso aqui, da nossa vida? Porque é isso aqui que nos sustenta, irmãos. É a palavra de Deus que nos sustenta. Eu estou falando, irmão, eu aprendendo essa mensagem hoje, eu tirei isso de lição para mim, irmão. Eu também tenho esse problema. A gente temos que a Bíblia, nós somos confrontados quando nós estudamos. Somos confrontados. Eu fui confrontado hoje em questão disso. Tiro de lição para mim mesmo, que eu preciso também. Mas o que nós estamos fazendo? O Senhor Jesus, ele viu coisa boa em Natanael. E eu te pergunto, o que o Senhor Jesus olha para você, o que ele vê em você? O que o Senhor Jesus vê em você? Quando ele olha para lá de cima, o que ele está vendo em você? Porque é importante frisar isso, porque quando Jesus viu Natanael aproximar, ele fala assim: eis um verdadeiro israelita. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis um israelita. Jesus pode dar aquela risada. Olha ele aí. Eis um israelita aí em que não há dolo. O Senhor Jesus viu isso nele. E o que é o dolo? O dolo no nosso dicionário, ele fala de fraude, má fé, maquinação, coisa mal. O Senhor Jesus viu coisa boa nele. Eis um israelita que não há má fé, que não há maldade, que não há fraude nele, que ele não faz injustiça, que ele ama, que ele perdoa. Esse é um israelita, em quem não há dolo. O Senhor Jesus viu coisa boa em Natanael. E você e a mim, o que Deus vê na gente quando ele vê a gente? Será que ele fala essas palavras também? Lembra quando Satanás fosse encontrar com ele, com Deus, falar de Jó? Tá vendo Jó lá? Assim, esse é um servo, fiel meu e tal. Não, mas se você tocar nas coisas dele, ele vai falar mal. Então vai lá, toca que você vai ver que ele não vai falar. E foi o que aconteceu. Mas o Salmo 139, ele é muito conhecido, e são palavras profundas, que diz assim o Salmo 139, o versículo até o versículo 5, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Senhor, tu me sondas e me conhece. O Senhor sabe da nossa vida, irmão. O Senhor sabe de tudo o que tem passado conosco.
E quando o Senhor Jesus olha para nós, o que ele está pensando? Jovens, adultos, o que ele está pensando sobre você? Será que ele tem pensado como ele pensou sobre Natanael? De dizer, eis um israelita em quem não há dolo. E aí, para finalizar, Jesus, ele te conhece. Então, sigam. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E perguntou a Natanael, de onde me conhece? E respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Irmão, quando eu escuto isso aqui, eu chego até a arrupiar. Eu chego a dar até um arrupio aqui. Porque isso é muito profundo. Isso é tremendo de ver. Como é que esse homem me conhece, gente? Como é que ele sabe de mim? Onde você me viu? Eu falei, rapaz, antes de Filipe falar de você, rapaz, eu já te vi lá debaixo da figueira. Eu te conheço de lá, rapaz. Gente, isso é tremendo. O Senhor conhece cada passo nosso, não adianta. Acharmos que fazer que nem. Eu sei que nós não fazemos isso, mas fazer que nem Jonas, esconder dentro de um navio. Só ouvir o chamado de Deus, ir para pregar o evangelho para nível, aquele pessoal precisava ouvir a mensagem. Jonas deu o maior desprezo para aquele povo. E no final lá a gente vê aquela sombrinha na sua carequinha lá, né? Ele achou que Deus não ia ter compaixão daquele povo. Ele foi esconder dentro de um navio. E vem tempestade, vai para lá e vai para cá. E quase quebrou o navio. Falei, alguma coisa está errada aqui, gente. E tá lá Jonas dormindo, lá naquele porão. Bem tirando um cochilo. E o pessoal vai morrendo lá fora. Ele não tá nem aí. E aí, ele logo desperta aquele sono e fala, opa, isso tudo está acontecendo aí é por minha causa. Então, o que nós vamos fazer? Então, lança a sorte aí. Não, então faz o seguinte, vamos jogar você lá no mar para aliviar o negócio. E foi o que aconteceu. O Senhor Jesus conhece a gente, irmão. Não tem como. Ele sabe o nosso andar, ele conhece. Quando nós vamos pronunciar algo na nossa língua, ele já sabe o que vai sair. Tudo. Ele é um Deus tremendo, ele é um Deus poderoso, ele sabe de tudo na nossa vida. Tudo. Ele nos conhece. É como diz o tema. Então siga-o. E aí, então clamou Natanael, mestre, tu és, já até muda a pronúncia aqui agora, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus questiona ele, ao que Jesus respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta você vai ver. Irmãos, isso é precioso demais. A oportunidade que esses 12 homens tiveram com o Senhor Jesus, de ver milagres, de ver mensagens, de ver seus sermões. E o Senhor Jesus fala, olha, vocês vão ver muitas coisas ainda. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Coisas maiores vocês vão ver sobre a minha pessoa. E eu finalizo aqui, irmãos, para nós nessa noite. Mostre para as pessoas, jovens que estão nos ouvindo, adultos, Orli Amaro, Júnior, mostre para as pessoas quem é Jesus, como João Batista fez. Mostra para aquele da sua família, mostra para o seu amigo, aquele que está trabalhando do seu lado. Mostra quem é Jesus. Testifica dele que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Faça como Filipe. Divulgue o Senhor Jesus. Divulga sobre ele. E por último, seja um estudioso como Natanael, para não ser levado pelos ventos de doutrina. Seja um estudioso da palavra. Não faça a palavra de ser apenas um momento, mas que ela seja a nossa ferramenta do nosso dia a dia,
para o nosso crescimento espiritual. Porque é ela que nos dá o sustento. É ela que vai nos direcionar. É ela que vai, quando nós vemos alguma coisa errada acontecer, a gente vai poder falar, opa, peraí, não é isso aí não. Não é isso que está falando a palavra de Deus. Mas vamos ser cuidadosos, vamos estudar mais e buscar a presença de Deus. E eu fecho com os irmãos essa noite. Jesus, ele te conhece. Então, trata de seguir ele. Porque somente ele, como ele diz ali em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho a quem nós temos que seguir. Irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas. Que essa palavra, como me impactou, como falou meu coração, que ela possa também ser transmitida aos irmãos aí, que os irmãos possam também sentir esse desejo, o mesmo desejo que eu senti, para que nós possamos ser cada dia pessoas melhores, pessoas que vão buscar a direção de Deus, pessoas que vão estar falando mais de Deus para as pessoas nesse meio dessa pandemia, mas que o Senhor possa estar nos capacitando. Que Deus nos abençoe. Amém.